Minha irmã, com sua ambição sem limites, chegou ao ponto de mandar o próprio filho invadir minha casa para roubar meu cartão de crédito. Nem sequer parou para pensar se eu perceberia, nem mediu as consequências para o menino. Tudo isso apenas para bancar um casamento extravagante sem suar a camisa. Mas o que ela ignorava era que seu noivo escondia um segredo tão explosivo que transformaria seu dia dos sonhos em um pesadelo público, bem na frente de todos que ela tanto queria impressionar. Se você já sentiu o gosto amargo da traição familiar, se já teve a confiança pisoteada por quem deveria protegê-la, então conhece a dor que me apertou o peito ao descobrir o que ela havia feito. E se essa história ressoa com você, saiba que cada gesto de apoio, um like, um comentário, faz toda a diferença. É o que me dá forças para continuar compartilhando relatos como este. Porque cada pessoa que para um instante para me ouvir me lembra que não estou sozinha nessa batalha. Meu nome é Lauren Bennett, tenho 33 anos, e desde que me entendo por gente, sou a filha que segue as regras, que trabalha duro e que guarda cada centavo com disciplina, enquanto outros gastam como se o dinheiro nascesse em árvores. Vivo em Massachusetts, em uma casa simples porém aconchegante, conquistada após anos de economia rigorosa. Não é um palácio, mas carrega o brilho do que é construído com esforço e paciência. Cada objeto aqui tem história. A mesa de jantar de segunda mão, que ganhei nova vida após horas de polimento. As estantes repletas de livros que colecionei desde a faculdade. Nada foi comprado por impulso, tudo foi planejado, cada real justificado. Trabalhar com contabilidade é natural para mim, porque os números, ao menos, não mentem. Em um mundo onde as pessoas agem por interesse, uma planilha equilibrada é meu porto seguro. Enquanto minha família parece se alimentar do caos, eu me agarro à estabilidade como um escudo. Pode parecer monótono para alguns, mas para mim é liberdade. Vanessa, minha irmã, nunca entendeu o valor do limite. Desde crianças, ela sempre quis mais, e nunca hesitou em tomar o que não era seu, rindo enquanto outros pagavam a conta. Com 36 anos, 3 a mais que eu, ela se comporta como uma adolescente mimada, convencida de que o mundo lhe deve favores infinitos. As pessoas veem seu cabelo impecável, suas roupas de grife, seu sorriso confiante, e confundem aparência com caráter. Seduzem-se por seu charme, sem notar a trilha de dívidas e decepções que deixa para trás. Em reuniões de família, ela sabe como brilhar, e no momento certo, conquista simpatia com um gesto teatral, e poucos percebem como manipula quem está ao seu redor. Durante anos, usou minha vida estável como trampolim para seus caprichos, como se ser a irmã responsável significasse bancar seus erros, relevar suas atitudes e servir de rede de segurança silenciosa sempre que seus planos desmoronavam. Não surpreendeu quando seu noivado virou o assunto principal da família. Vanessa transformou cada conversa em um espetáculo sobre Colin, seu par perfeito, um homem que encarnava o encanto, mas que me deixava uma sensação incômoda, como um espelho reluzente escondendo uma rachadura profunda. Ela gabava-se dos detalhes do casamento, arranjos florais luxuosos, vestido de grife, recepção deslumbrante que faria as amigas invejarem e os vizinhos boquiabertos. Todos sabiam, mesmo sem dizer, que ela não tinha como pagar por tudo aquilo. Mesmo assim, agia como se o dinheiro já estivesse garantido, como se o universo conspirasse a seu favor. Por um tempo deixei-me levar pela ilusão de que talvez ela tivesse amadurecido, que dessa vez havia planejado com responsabilidade. Até que a primeira cobrança apareceu em minha conta, um valor pequeno, quase insignificante. Depois, outra maior, e outra. Os alertas do banco soavam como alarmes estridentes. Meu estômago embrulhou ao reconhecer os nomes, uma boutique de noivas, uma floricultura, um serviço de buffet. Não eram erros aleatórios nem fraudes de estranhos. Eram despesas ligadas diretamente ao casamento dos sonhos que ela tanto exibia. Naquele momento, entendi que a traição não era apenas real, era íntima. Ela havia ultrapassado uma linha da qual não havia volta. Pior, arrastar o próprio filho para a sombra de seu plano sujo. Naquela noite, deitada na cama, olhando para a tela do celular, senti uma mistura de raiva, tristeza e uma clareza cortante. Não se tratava apenas de dinheiro roubado. Era o primeiro sinal de uma verdade tão sombria que destruiria tudo que ela acreditava estar construindo. E eu seria obrigada a seguir essa pista até o fim. As primeiras cobranças foram apenas o começo. Logo, multiplicaram-se como era tomando conta de uma parede, impossíveis de conter uma vez enraizadas. Uma entrada de $1.000 para arranjos florais personalizados, um pagamento vultoso a uma organizadora de casamentos de elite, uma fatura exorbitante de um salão que só via em revistas. Cada notificação do banco doía como um soco no estômago. Não pela perda financeira, embora cada centavo fosse fruto de meu suor,
mas pela crueldade premeditada. Não foi um engano. Não foi um mal-entendido. Vanessa escolheu me roubar em vez de enfrentar suas próprias limitações. E na cabeça dela, eu ou calaria ou arcaria com a vergonha de denunciá-la. Quanto mais olhava para a lista de despesas, mais claro ficava. Não era apenas furto. Era arrogância pura. Tentei confrontá-la com delicadeza, sem revelar que sabia de tudo, só para testar sua reação. Ela me dispensou com aquele riso ensaiado, o mesmo que usava para silenciar perguntas inconvenientes em jantares. Disse que eu devia ter confundido minhas próprias compras, que talvez tivesse assinado algo sem lembrar. Quando não caí na lábia, sorriu com aquela frialdade que só ela tem e afirmou estar ocupada demais com os preparativos para perder tempo com minhas paranoias. O que doeu não foi só o desdém, mas a maneira como ela me pintou para os outros, a irmã mais nova excessivamente cautelosa, que vive em sua bolha enquanto ela ousa sonhar grande. Minha mãe assentiu, lembrando que Vanessa merecia sua felicidade. Uma tia até sussurrou que eu poderia afrouxar um pouco e ajudar, já que era tão boa com dinheiro. O ambiente parece encolher à minha volta e senti o rosto queimar, como se eu fosse a egoísta por questionar despesas que não eram minhas. Era um jogo conhecido. Vanessa distorcia a realidade até que eu parecesse a vilã e ela, a vítima inocente. E as cobranças não paravam. Meu dinheiro não era apenas um ato de ganância familiar. Era um sintoma de algo muito maior, mais sombrio e meticulosamente planejado. A cada nome falso, a cada detalhe que não batia, a sensação de que estava sendo arrastada para uma armadilha se tornava mais nítida. Não era só Vanessa me roubando. Era como se ela e esse homem estivessem construindo um castelo de cartas sobre areia movediça, e eu, sem querer, havia me tornado a fundação que eles pretendiam derrubar quando tudo desmoronasse. A descoberta daqueles nomes discrepantes acendeu um alerta que não podia mais ignorar. Colin Hart soava como um personagem de novela barata, um nome genérico demais para ser real, enquanto C.R. Greaves tinha um ar de pseudônimo, daqueles que pessoas usam quando não querem deixar rastros. E Vanessa, com sua habilidade de distorcer a verdade, nunca mencionara um segundo nome, uma inicial diferente, nada que justificasse a confusão. Pior, ela nem sequer pisara no freio quando eu comecei a questionar as despesas. Ao contrário, acelerou, como se soubesse que o tempo estava se esgotando. Foi então que entendi. Ela não estava apenas gastando meu dinheiro. Estava correndo contra algo. E eu, com minha teimosia em manter as aparências, com meu medo de criar escândalo, havia me tornado a aliada perfeita para o que quer que fosse esse plano. A raiva queimou mais forte do que antes, mas desta vez não era apenas pela traição financeira. Era pela sensação de ter sido usada, de ter minha confiança manipulada como moeda de troca em um jogo que nem ao menos conhecia as regras. E acima de tudo, era pelo Ethan. Porque se Vanessa estava disposta a arrastar o próprio filho para um esquema desses, o que mais seria capaz de fazer quando as costas estivessem contra a parede? Decidi que não esperaria para descobrir. Com as mãos firmes sobre o teclado, comecei a rastrear cada transação, cada nome, cada endereço ligado àquele casamento. Não era mais sobre recuperar meu dinheiro, era sobre desmontar a farsa antes que ela engolisse mais alguém. E se Vanessa e seu noivo de identidade duvidosa achavam que poderiam brincar de gato e rato comigo, estavam prestes a aprender que subestimaram a mulher errada. Porque eu não era só a tia responsável, a irmã prática, a pessoa que sempre seguiu as regras. Eu era também a mulher que aprendeu, ainda criança, a costurar cada centavo com cuidado, e que agora estava prestes a desfiá-los um a um, até que a verdade ficasse exposta, crua e inegável. E quando isso acontecesse, Vanessa ia desejar ter parado enquanto ainda podia, corda apertando-se em torno do pescoço deles. E não era só uma corda qualquer. Era tecida com a mesma precisão com que eu costurava um orçamento, com a mesma paciência com que eu havia aguentado anos de desdém disfarçado de afeto. Cada aba do meu classificador, cada anotação à caneta vermelha, cada data sublinhada em amarelo fluorescente era um nó que eu dava com as próprias mãos. Vanessa sempre ri da minha mania de organização, como se fosse um defeito ou uma fraqueza. Mas ela nunca entendeu que a ordem não é falta de paixão, é paixão contida, estratégia disfarçada de rotina. E agora, pela primeira vez, essa minha obsessão por detalhes não ia salvar só o jantar de Natal ou o presente de aniversário esquecido. Ia salvar minha dignidade. Porque aqui está a verdade que eles nunca vão ver Cami. Pessoas como Vanessa e Colin contam com a desorganização dos outros. Eles dependem que você esteja tão atordoado com o caos que eles criam que não sobre tempo para notar as inconsistências. Mas eu vivo nos detalhes. Eu respiro nas planilhas.
E enquanto eles se afogavam na própria arrogância, eu estava ali silenciosa, transformando cada mentira deles em uma prova, cada descuido em uma arma. Quando a dona da boutique de vestidos me ligou, quase desculpando-se por não ter certeza, acho que já vi esse homem antes, mas com outro nome, eu não ri, não desdenhei. Apenas anotei a data, o local, e adicionei mais uma página ao meu dossiê. Porque era assim que se ganhava, não com gritos, não com cenas, mas com provas. E eu tinha pilhas delas. Até o técnico de áudio do salão achou que eu era só mais uma noiva estressada quando perguntei sobre a projeção de fotos. Ele sorriu paciente, enquanto eu fingi hesitar entre, será que esse slide de quando a Vanessa tinha 5 anos não vai ficar muito pixelado? Mas eu já sabia exatamente o que ia projetar naquela tela. Não eram memórias de infância, eram extratos bancários. Não eram sorrisos, eram assinaturas falsificadas. E quando a música parasse e as luzes se acendessem sobre aquele telão, Vanessa ia entender, pela primeira vez na vida, o que era ser exposta. Eu podia quase ver o rosto dela. Aquele misto de raiva e pânico quando percebesse que dessa vez não havia saída de emergência. Que todas as portas que ela tinha forçado ao longo dos anos com lágrimas, com chantagens, com aquela voz de coitadinha, estavam finalmente trancadas. E que a chave estava nas minhas mãos. Não era mais sobre o dinheiro. Era sobre o momento em que ela olharia para aquele salão cheio de pessoas que ela tinha enganado e ia ter que encarar uma verdade simples. A irmã chata, a tia certificinha, a mulher que não tinha graça, era a única que tinha visto tudo. Que enquanto ela brincava de rainha, eu estava construindo uma forca. E o melhor, ela nem desconfiava. Porque pessoas como Vanessa nunca olham para baixo. Elas só veem o que está à altura dos seus olhos, o espelho, o palco, a plateia. Mas eu sempre olhei para os pés, para os fios soltos, para as rachaduras no chão. E era exatamente ali, naqueles detalhes que ninguém mais via, que eu tinha plantado a dinamite. Agora era só questão de tempo. E paciência. Duas coisas que, ao contrário deles, eu tinha de sobra. Cada prego que eu cravava no caixão da ilusão perfeita de Vanessa tinha um peso próprio. Aquele pasta não era só controle, era poder. E pela primeira vez na vida, eu não estava reagindo ao caos dela com as mãos trêmulas ou o peito apertado. Eu agia com uma calma cirúrgica, enquanto ela construía seu castelo de mentiras sobre nuvens, e eu, lá embaixo, solidificava meu chão. Foi no silêncio dessa estratégia que entendi, todos aqueles anos em que fui a responsável, a planejadora, a economizadora, a ridicularizada por viver dentro dos limites. Não eram uma fraqueza, era um treinamento. Minha disciplina não era tédio, era uma lâmina afiada. E a cada documento que eu encaixava no lugar certo, sentia o jogo virando a meu favor. O que ela via como monotonia, eu transformava em arte da guerra. E o gosto da justiça já estava na ponta da minha língua. Foi então que o destino, como se quisesse me dar um tapinha nas costas, jogou mais uma peça nas minhas mãos. Uma mulher de outro estado respondeu a uma pergunta discreta que eu havia enviado sobre o outro nome de Colin. Sua mensagem era vaga, cortada por uma dor que ela claramente não queria reviver. Mas havia um detalhe ali que me gelou as veias. Ele havia sumido uma semana antes do casamento deles, deixando contas sem pagar e ligações sem resposta. Meu coração bateu forte enquanto eu lia, porque não era mais só Vanessa me roubando. Era o noivo dela construindo uma vida sobre mentiras, e eu acabará de puxar o primeiro fio da teia que ele achava estar bem escondida. A imagem de Ethan não saía da minha cabeça. Aquele corpo miúdo engolido pela culpa enquanto se esgueirava pelo meu corredor, os olhos saltando como um pássaro enjaulado, os ombros encurvados como se pudesse se apagar do mundo. Aquele vídeo tremido se repetia na minha mente, e a cada vez que via, a raiva por ele se diluía em uma tristeza profunda. Ele não era o cérebro por trás dessa traição. Era só um menino seguindo ordens, aprendendo lições que nenhum adolescente de 15 anos deveria carregar. E me atingiu com uma clareza pesada. Se ninguém interferisse, ele levaria essas cicatrizes por muito mais tempo do que a dor do dinheiro roubado. Então, em vez de explodir, em vez de invadir a casa de Vanessa exigindo respostas, escolhi outro caminho. Convidei-o para jantar em minha casa uma noite tranquila, disfarçando de pizza e lição de casa. Quando ele chegou, seus tênis chiavam no piso da cozinha como um som alto demais para o próprio conforto. Sentou-se à mesa, encolhido, arrancando a casca da pizza como se comer fosse um castigo. E soube na hora, aquele garoto não precisava da minha fúria. Precisava da minha mão estendida. Começamos a conversar devagar, girando em torno da verdade como se fosse um fogão quente que nenhum de nós queria tocar. Até que finalmente as palavras jorraram dele em soluços entrecortados.
Confessou que não queria ter pego meu cartão, que havia implorado à mãe para não o envolver, mas ela insistira e no fim, sentiu que não tinha escolha. Sua voz quebrou quando disse que odiava me mentir, odiava se esgueirar pelo meu corredor, mas não sabia como pará-la. Enquanto ouvia, minha raiva por Vanessa se solidificou em algo quase indestrutível. Que tipo de mãe usa o próprio filho como ferramenta de roubo? Não era mais sobre o cartão. Era sobre corrupção, sobre a podridão que ela plantava no coração do próprio filho. Empurrei um caderno na direção dele e pedi que escrevesse o que havia acontecido, não como prova para usá-lo contra ele, mas como um jeito de se libertar, de jogar a verdade no papel para não carregá-la mais dentro do peito. Ele levantou os olhos, molhados e incertos. Mas então assentiu e começou a escrever, a caneta movendo-se rápido no início e depois mais devagar, como se cada palavra tirasse um pouco do peso dos seus ombros. Quando me devolveu o caderno, ele parecia mais leve. E eu lhe disse simples assim que o protegeria, que seus erros não o definiriam, e que não deixaria a ganância da mãe destruir seu futuro. Aquela promessa mudou algo em nós dois. Por anos eu havia deixado que as tempestades de Vanessa me arrastassem, que ela decidisse quando eu era a vilã e quando era a salvadora. Mas ali, sentada à frente de Ethan, entendi que tinha um novo propósito. Não estava mais limpando a bagunça dela. Estava erguendo um escudo para a única pessoa naquela casa que ainda tinha chance de se soltar. O alívio quieto de Ethan, a maneira como seus ombros se endireitaram só um pouco, me deu uma força que não sabia que ainda tinha. E como se o universo quisesse recompensar essa clareza, meu celular vibrou com outro alerta, mais uma cobrança de um fornecedor do casamento, dessa vez por uma encomenda de champanhe de luxo feita à meia-noite. Em vez de pânico, senti uma calma estranha me invadir, porque agora cada nova transação era só mais uma prova se empilhando, organizadinha, na minha pasta. Ela achava que estava me sangrando. Mas a verdade era que estava me alimentando com exatamente o que eu precisava. Não era um rastro de migalhas, era um mapa do tesouro que ela mesma desenhava, sem nem desconfiar que quando a hora chegasse não teria como negar. E a história ainda engrossava. Em um contrato enterrado sob letras miúdas, notei uma anotação sobre coordenação de última hora com o técnico de audiovisual do local. Um pensamento me atravessou como uma faísca, acelerando meu pulso. Eu já havia falado com aquele técnico uma vez, fingindo ser a irmã solícita ajudando a preparar uma apresentação de fotos felizes. Mas e se aquela apresentação se transformasse em outra coisa? E se, em vez de nostalgia e sorrisos de infância, a tela revelasse faturas, nomes duplos, contratos inconsistentes? A verdade que ela tanto se esforçava para esconder. A ideia era quase elétrica, não só pela promessa de justiça, mas porque ela viria no momento em que Vanessa mais ansiava por holofotes. E eu sabia, lá no fundo, que a paciência seria minha arma mais afiada. Vanessa era arrogante demais para imaginar que eu teria coragem de expô-la. Colin, tão liso, nem percebia que suas mentiras estavam se desfiando. E Ethan, pelo menos, já não era mais peão deles. Era um aliado que eu havia puxado silenciosamente para o meu lado. A teia não estava se fechando em torno de mim, estava se apertando em volta delas. E eu estava pronta para assistir ao nó final. As inconsistências em torno do nome de Colin me corroíam há dias, e não descansaria até cavar mais fundo, porque cada instinto meu gritava que aquele homem não era quem dizia ser. Noites após o trabalho, eu me afundava em registros públicos, rastreava contratos de fornecedores, cruzava seu suposto histórico, só para encontrar buracos tão largos que dariam para afundar um navio. Sua presença nas redes sociais era suspeitamente rarefeita para um homem de 30 e poucos anos. Apenas um punhado de fotos posadas, tão genéricas que pareciam recortadas de um catálogo. A empresa que ele alegava trabalhar não tinha nenhum registro dele. Seu endereço pulava de estado em estado sem lógica, e cada vez que eu pressionava por detalhes, a história desmoronava ainda mais. Quanto mais eu cavava, mais óbvio se tornava. Colin não era apenas descuidado. Era um mestre da manipulação, tecendo vidas falsas como um ilusionista que embaralha cartas, certo de que ninguém olharia com atenção suficiente para notar as repetições. O ponto de virada veio quando recebi um e-mail de uma mulher de outro estado, respondendo às discretas perguntas que havia enviado sob o pretexto de verificar credenciais de fornecedores. Ela me contou que já esteve noiva de um homem idêntico a Colin, mas o conhecia como Christopher Argreaves. Sua mensagem começou hesitante, carregada de uma dor que claramente não queria reviver, mas, à medida que explicava, as peças se encaixavam com um clique sinistro.
Ele a havia conquistado, pedido em casamento com pressa, planejado um casamento extravagante e então, desaparecido sem deixar rastro poucos dias antes da cerimônia, deixando para trás uma trilha de contas não pagas e uma família devastada que acreditara em cada palavra sua. Meu estômago se revirou ao ler sua história, porque era como assistir ao futuro de Vanessa sendo escrito com antecedência. Não era um príncipe que ela estava prestes a desposar, era um predador profissional, e ela caminhava direto para seus braços. Liguei para ela, precisando ouvir sua voz, ter certeza de que não se tratava de um engano absurdo. O tremor em suas palavras foi suficiente para me convencer. Ela descreveu o mesmo sorriso, o mesmo charme fácil, a mesma habilidade de conquistar uma sala com alguns elogios bem colocados. Lembrava-se de como ele observava as saídas dos restaurantes, de como insistia em lidar pessoalmente com todos os contratos dos fornecedores, de como mantinha uma pequena bolsa preta no porta-malas do carro, com roupas e dinheiro, só por precaução. Quando ela mencionou esse detalhe, meu coração pulou. Eu já havia notado a maneira como ele pairava perto do estacionamento em reuniões de família, como se vigiasse algo fora de vista. A verdade me atingiu como um raio. O casamento dos sonhos de Vanessa não estava sendo bancado apenas com dinheiro roubado. Era o cenário perfeito para sua próxima fuga. Armada com essa certeza, a raiva que fervilhava em mim se transformou em algo mais afiado, mais frio, mais controlado. Não se tratava mais apenas de Vanessa me trair. Era sobre expor um homem que construíra sua vida sobre enganos, que provavelmente deixará para trás um rastro de promessas quebradas e vidas financeiramente arruinadas. De repente, impedi-lo não era mais uma questão pessoal. Parecia justiça, não só para mim, mas para todas as mulheres que haviam caído em seu charme e sido abandonadas com nada além de dívidas e vergonha. A ironia era quase poética. Vanessa, tão consumida pela ganância e pelas aparências, estava prestes a ser humilhada não por mim, mas pelo próprio homem que achava que a elevaria. Tudo o que eu precisava fazer era continuar montando meu caso, manter silêncio até que o palco estivesse pronto e então, deixar a verdade cair como um martelo no lugar onde menos esperava, diante de cada pessoa que reunirá para admirá-la. A manhã do casamento chegou com um céu pesado, nuvens baixas como se o próprio mundo contivesse a respiração, e eu sentia aquele mesmo peso sobre mim enquanto me preparava para o que estava por vir. Havia ensaiado meu plano uma dúzia de vezes na cabeça, passando por cada etapa até que se tornasse quase mecânico, mas meu pulso ainda latejava com a energia nervosa de saber que não haveria segunda chance. Deslizei o grosso dossiê dentro de uma bolsa preta simples, suas seções cuidadosamente etiquetadas como soldados em formação, e verifiquei pela segunda vez o pendrive com a apresentação que havia preparado. Cada arquivo estava nomeado, cada slide cronometrado, cada prova alinhada em uma sequência que seria impossível negar assim que fosse projetada. Vesti-me com simplicidade, um vestido azul marinho de corte reto, nada chamativo, nada que atraísse olhares. Meu objetivo não era brilhar aquele dia. Era fazer com que a verdade ofuscasse qualquer lustre de cristal que Vanessa tivesse alugado para seu grande momento. Ao chegar ao local, fui recebida pela agitação dos fornecedores entrando e saindo, carregando flores, ajustando toalhas, equilibrando bandejas de taças cintilantes, todos alheios ao fato de que seu cenário perfeito balançava à beira do colapso. Procurei primeiro a gerente do espaço, entregando-lhe um envelope com instruções impressas e meus contatos, explicando com calma que poderia haver uma discrepância nos pagamentos a ser verificada mais tarde. Embora seus olhos se arregalassem levemente, ela sentiu com uma firmeza profissional que me tranquilizou. Estaria pronta quando eu desse o sinal. Em seguida, localizei o técnico de áudio e vídeo, apertando sua mão com o mesmo sorriso polido que havia ensaiado, confirmando os detalhes da apresentação familiar marcada para a recepção. Ele não precisava saber o que aquelas imagens realmente continham, apenas que os arquivos funcionavam. E quando as imagens de teste piscaram brevemente na tela gigante, senti uma onda de controle. As ferramentas estavam no lugar, os atores posicionados. Restava apenas a paciência. Sentei-me na terceira fileira fundindo-me ao murmúrio dos convidados que chegavam, ajustando suas roupas, sussurrando sobre a beleza do salão, completamente inconscientes da tempestade que prestes a desabar. Mantenha-me perfeitamente imóvel, mãos cruzadas no colo, expressão serena. Mas por dentro, uma corrente de energia crepitava em mim como eletricidade estática antes de um trovão. De onde estava, podia ver Vanessa ao longe, rindo com suas damas de honra, o vestido brilhando sob os lustres, o sorriso mais largo do que nunca. Ela parecia radiante, confiante, absolutamente certa de que aquele dia lhe pertencia. Por um instante fugaz, quase senti pena dela.
Havia construído seu castelo de mentiras tão alto que não conseguia imaginar seu desmoronamento. E era justamente essa cegueira, essa arrogância que a tornava vulnerável. Varri o salão com o olhar novamente, e meus olhos se detiveram em Colin, perto do corredor central, ajustando a gravata com aquela mesma expressão tranquila. Mas então notei algo que me gelou a espinha. Ele verificou as saídas 2 vezes, o olhar deslizando pelas portas laterais como se memorizasse rotas de fuga. Aquele gesto único confirmou tudo o que eu temera e tudo pelo que me preparara. Ele não estava ali para começar um casamento. Estava ali para encenar mais uma performance, para encantar, para coletar e então evaporar. Toquei levemente a borda do dossiê dentro da bolsa, lembrando a mim mesma que não estava mais impotente. Não assistiria paralisada, enquanto Vanessa e seu noivo erguiam sua ilusão. Tinha todos os recibos, todos os contratos, todos os alertas, cada fio que os ligava às suas mentiras. E estava pronta para puxar aqueles fios até que todo o tecido se desfizesse diante de todos. Quando a música cresceu e os convidados começaram a se virar para o corredor, inspirei lentamente me firmando. Porque sabia que antes que o dia terminasse, o holofote que Vanessa roubara para si se tornaria seu maior castigo. A cerimônia começou com um floreio tão teatral que poderia ter sido encenado para uma revista. O corredor transbordava de rosas vermelhas, tão exuberantes que pareciam sangrar sobre o mármore, enquanto velas tremeluziam como almas inquietas entre os arranjos. O quarteto de cordas tecia uma melodia suave, quase hipnótica, enquanto os convidados se erguiam em uníssono não por reverência, mas por uma fascinação doentia pelo espetáculo que se desenrolava. Vanessa avançava como uma soberana em sua procissão, o vestido cascateando luz a cada passo, o sorriso esculpido com a precisão de uma faca. Ela acreditava, como acreditava, que aqueles olhares eram de admiração, que cada suspiro era por sua grandeza. Colin no altar era a imagem da perfeição ensaiada, o queixo erguido no ângulo exato, o sorriso dos dentes brancos demais, os gestos calculados como os de um ator que sabe que a plateia já pagou pelo ingresso. Para o mundo, eram um casal dourado, a união abençoada pelos deuses do status e da aparência. Mas enquanto o oficiante discorria sobre amor e lealdade, meu coração batia no ritmo de uma contagem regressiva. Porque eu sabia, aquela perfeição era um cristal fino demais, prestes a estilhaçar ao primeiro toque. E o toque veio. O gerente do salão, aquele mesmo que Vanessa havia humilhado por ousar questionar seus pedidos, adentrou o espaço sagrado com uma calma que gelou o ar. Sua voz, firme e cortante, interrompeu as palavras do oficiante como uma lâmina cortando seda. Desculpem a interrupção, mas há uma pendência financeira urgente que precisa ser resolvida antes que esta cerimônia prossiga. O quarteto emudeceu no meio de uma nota. Um murmúrio serpeou pela multidão, crescendo até virar um rugido abafado. Centenas de cabeças giraram em direção ao altar, onde Vanessa, pela primeira vez na vida, sentiu o gosto amargo do fracasso. Seu sorriso congela, os lábios tremem como folhas sob vento forte, e suas mãos esmagam o buquê com uma força que faz as pétalas murcharem entre seus dedos. Colin, seu instinto de fuga é instantâneo. Um movimento quase imperceptível dos olhos em direção à saída lateral, a mandíbula travada, o corpo recuando meio passo, como se já pressentisse o abismo se abrindo sob seus pés. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dava para ouvir o rangido dos sapatos no chão envernizado, o farfalhar das saias, o suspiro entrecortado de alguém que finalmente entendia. Um silêncio carregado, expectante, como o momento antes do primeiro trovão. E então, o céu desabou. A tela gigante atrás do altar, até então adormecida, ganha vida com um clarão. Primeiro, as fotos que todos esperavam. Vanessa radiante em aniversários, e tão pequeno demais para entender a crueldade do mundo. Cenários de férias tão perfeitos que pareciam recortados de revistas. Mas então o script muda. Um comprovante bancário pisca na tela, carimbado com a palavra que muda tudo: fraude. Um arrepio percorre a sala. Depois, outro slide. Uma fatura assinada por Colin Hart. E outra idêntica, mas com a rubrica de C. Hargreaves. Os suspiros se transformam em exclamações. Mais slides desfilam, implacáveis, extratos mostrando desvios do meu cartão, padrões de roubo meticulosos, documentos provando que o mesmo homem usava 2 identidades como quem troca de camisa. O murmúrio vira clamor. Convidados se levantam, pescoços esticados, alguns até se aproximando do altar como se quisessem tocar a prova de que não estavam sonhando. Vanessa desmorona. Não fisicamente, ainda não, bate sua máscara de rainha se esfarela em tempo real. Os lábios se movem, formando sílabas mudas, desculpas que morrem na garganta.
Colin, por sua vez, não tem mais como esconder o pânico. Seus olhos, antes tão seguros, agora saltam entre a tela e mim, e eu vejo o exato segundo em que ele entende: não há saída. A verdade é uma armadilha, e ele acabou de pisar nela. E então, o golpe final. Do fundo do salão, uma mulher avança com passos medidos. Não há pressa em seu andar, nem ódio em seu olhar. Apenas uma frialdade que faz o ar pesar mais. É ela, a noiva abandonada. A vítima que, como eu, teve sua vida saqueada por aquele homem. Sua voz corta o caos como uma faca quente na manteiga. Christopher Argreaves. O nome ecoa pesado e irrefutável. O salão inteiro se vira para Colin. Agora não mais um noivo, mas um criminoso em flagrante. Seu rosto se desfigura, os olhos arregalados, a postura rígida de um animal acossado, o olhar desesperado em direção às saídas, já bloqueadas pelos seguranças que eu mesma havia instruído. O inferno se instala. Gritos se misturam a acusações. Convidados se empurram, alguns indignados, outros apenas ávidos por testemunhar a queda. Vanessa tropeça para trás, o vestido de noiva, agora um sudário de sua própria ganância, enrolando-se em seus tornozelos como correntes. O buquê cai no chão com um som úmido, pétalas espalhadas como lágrimas que ela nunca derramaria. Colin tenta forçar passagem, mas as mãos dos seguranças o imobilizam com uma eficiência ensaiada. Isso é um engano. Ele berra, mas suas palavras se perdem no tumulto, afogadas pelo peso das provas que brilham atrás dele, inegáveis. E eu permaneço sentada, as mãos tranquilas sobre o colo, o caderno ao meu lado agora tão leve quanto uma pena. Cada acusações, cada olhar de repulsa, cada passo que os afasta do altar é uma página sendo arrancada do livro de suas mentiras. O salão que há minutos respirava admiração agora ferve em revolta. Convidados se levantam abruptamente, alguns cobrindo o rosto como se a vergonha alheia os queimasse, outros já digitando em seus celulares, espalhando a notícia como um vírus. Sempre soube que havia algo errado, sussurra uma mulher que ontem invejava Vanessa. Arrogância demais para ser verdade, resmunga um homem que já lhe ofereceu empréstimos. Até os parentes mais próximos desviam o olhar, como se o simples ato de encará-la os contaminasse. Colin, ou Christopher, é escoltado para fora, suas desculpas esfarrapadas se dissolvendo no ar. Sua bolsa de fuga, encontrada pelos seguranças, é aberta diante de todos. Maços de notas, celulares descarregáveis, documentos falsos. A plateia solta um ó coletivo, entre o nojo e a fascinação mórbida. Enquanto isso, o banco age com uma velocidade que só a vergonha pública consegue acelerar. Minhas contas são restauradas, cada centavo roubado devolvido, cada tentativa futura de fraude bloqueada antes mesmo de nascer. Os fornecedores alertados invadem o salão como abutres, o florista arranca os arranjos das mesas, o fotógrafo apaga as fotos do cartão de memória, o chefe ordena que seus ajudantes recolham os pratos intocados. O gerente do local, com um sorriso que beira o triunfal, declara o contrato nulo, citando a cláusula que eu mesma lhe entreguei semanas antes. Nenhum evento sob nosso teto será manchado por fraude, ela repete, e o som de suas palavras é mais doce que qualquer música. Vanessa finalmente se move. Não para lutar, não para se explicar, mas para fugir. Seu vestido, outrora um símbolo de poder, agora arrasta pelo chão como um fardo. Ela tropeça em direção à saída, mas as portas estão fechadas, e os olhares que a seguem não são mais de inveja, mas de desdém. Algumas mulheres cochicham que sempre souberam que aquele luxo era falso. Homens balançam a cabeça, como se a queda dela fosse uma lição moral. E os parentes? Eles se afastam em silêncio, como se o simples ato de respirar o mesmo ar que ela os maculasse. Quando a última prova é exibida na tela, um vídeo de Colin, ou Christopher, confessando tudo a uma ex-cúmplice que por ironia também o traiu, o salão explode em um coro de repulsa. Alguém grita ladrão. Outro atira um copo de champanhe vazio em direção ao altar, o cristal estilhaçando-se como o último resto de sua farsa. E eu finalmente respiro. Não por vingança, mas por justiça. Porque hoje, diante dos mesmos olhos que os idolatrava, o império de mentiras deles ruí. E o mais doce de tudo? Eles mesmos cavaram a própria sepultura. Agora só resta assistir ao enterro. Mas a verdade não se contentou em desmoronar apenas sob um nome. Não. As investigações revelaram que aquele homem, aquele noivo, já havia se casado antes. E depois. E de novo. Sempre com identidades diferentes, sempre com promessas douradas que evaporavam assim que o cheque era depositado. Essa descoberta foi o prego final no caixão de sua farsa. As autoridades foram chamadas e antes que a noite terminasse, ele foi escoltado para fora do salão,
não como um marido recém-casado, mas como um criminoso cuja teia de fraudes finalmente o engoliu. Vanessa, por sua vez, viveu uma humilhação tão brutal quanto inevitável. No início, tentou recuperar o controle do palco, sua voz estridente cortando o ar enquanto o dedo trêmulo apontava na minha direção. Inveja, ela gritou. Você destruiu meu dia por pura amargura, porque sua vida é tão pequena que só sabe arrastar os outros para baixo. Mas as palavras caíram no vazio. Em uma sala onde as provas estavam estampadas em telões, onde cada documento falsificado, cada assinatura forjada, cada mentira cuidadosamente arquitetada havia sido exposta sem margem para dúvidas, ninguém se moveu para defendê-la. Nem mesmo nossa mãe, aquela que por anos me sussurrou para manter a paz, para ajudar sua irmã, porque família é tudo, permaneceu imóvel em sua cadeira, os lábios apertados em uma linha fina, incapaz de justificar o que acabará de presenciar. Os soluços de Vanessa substituíram as acusações. Seus ombros sacudiam enquanto tentava recolher os farrapos de dignidade que restavam, mas não havia nada para salvar. Ela havia apostado tudo em sua ganância, em sua arrogância, e a comunidade inteira testemunhou sua derrota. Quando finalmente se calou, o buquê abandonado no chão, o vestido amassado pelo colapso contra a cadeira mais próxima, ela já não parecia a noiva radiante que tanto se esforçara para encarnar. Parecia, enfim, o que sempre foi, uma mulher desnudada por suas próprias escolhas. Para mim, porém, a verdadeira resolução não veio da vindicação pública, embora ela tenha sido poderosa. Veio da quietude de finalmente traçar limites que há muito estavam borrados. Nos dias que se seguiram deixei claro, Vanessa não receberia mais salvamentos. Nenhum empréstimo, nenhuma conta compartilhada, nenhum conserto silencioso das bagunças que criava. Enfrentei sua fúria com um silêncio calmo, suas súplicas com recusa firme, e pela primeira vez na vida, não me encolhi diante de suas lágrimas ou de sua culpa manipuladora. Ela carregaria suas dívidas, responderia por seus atos, e eu não seria mais a vassoura que varre seus estragos. Com Ethan foi diferente. Abri as portas da minha casa para ele nos fins de semana, dei-lhe espaço para respirar e aos poucos, lembrei-o de que não era definido pelos erros que a mãe o forçara a cometer. Uma tarde, juntos, destruímos os últimos documentos fraudulentos na trituradora. Quando a máquina engasgou com um programa de casamento coberto de glitter, rimos até as lágrimas escorrerem. Aquele riso livre e genuíno. Foi a vitória mais doce de todas. Um momento de alívio, de liberdade, a prova de que o ciclo finalmente se quebrara. E quando o vi mais leve, mais ereto, sem o peso da vergonha nos ombros, soube que expor Vanessa e seu noivo não havia salvado apenas a mim. Havia salvado ele também. Nas semanas que se seguiram ao casamento, que nunca existiu, o burburinho dos fofoqueiros foi perdendo força, embora os ecos daquele dia persistissem como uma fábula moral contada em cada jantar da cidade. Ouviam-se sussurros nos corredores do supermercado, balanços de cabeça no salão de beleza, cliques de língua sobre xícaras de café. Cada versão da história a tornava menor aos olhos dos outros, e a verdade mais nítida aos meus. Pela primeira vez em anos, acordei sem um nó no estômago, sem me perguntar que novo desastre minha irmã arrastaria até minha porta, sem me preparar para mais um favor, disfarçado de obrigação. O fardo que carregava havia se dissipado, e no seu lugar surgiu uma calma que nem sabia que me faltava. A vida não se tornou de repente glamourosa ou reluzente, mas era minha, totalmente e irrevogavelmente minha. Com minhas finanças restauradas e minha pasta de provas guardada em segurança, e ao perceber como meu cotidiano parecia anticlimático em comparação ao caos que deixará para trás, voltei às planilhas no trabalho, aos vasos de ervas no fim de semana, aos cupons que recortava por hábito, mesmo sem precisar mais deles. A estabilidade nunca havia sido tão doce. E embora alguns pudessem achar tudo isso monótono, eu saboreava cada segundo dessa quietude conquistada. Num gesto simbólico de fechamento, comprei uma carteira nova couro resistente, com um fecho que se encaixava com um clique firme. Guardei-a na gaveta onde a antiga ficará, substituindo o espaço antes ocupado pela traição por algo sólido, confiável. E porque não resisti a um toque de ironia, doei minha exausta etiquetadora para a Associação de Pais da escola local, dizendo que ela merecia um trabalho mais nobre, rotular materiais escolares, não fraudes. Vanessa manteve distância, seu orgulho ferido demais para encarar-me diretamente, embora os rumores chegassem até mim. Ela estava, aos poucos, desatando os nós das dívidas que deixará para trás, frequentando sessões de terapia sob pressão da família e dos credores. Se mudaria de verdade não sabia, mas já não era mais problema meu. Ethan, enquanto isso, florescia.
Sua risada tornou-se mais espontânea nas visitas, seus ombros mais retos à medida que descobria hobbies e amizades livres do caos da mãe. Vê-lo se reconstruir foi a recompensa mais genuína que poderia ter pedido, um lembrete de que, às vezes, a coisa mais corajosa que se pode fazer é romper o ciclo e escolher um caminho diferente. Certa vez, ele me perguntou, tímido, se achava que as pessoas podiam recomeçar. Respondi sem hesitar, podem. Porque vi os dois lados, a ruína que a ganância traz e a paz que a verdade devolve. E se há uma lição que levo dessa história, é esta: a ganância sempre cobra sua fatura. Mais cedo ou mais tarde, ela bate à porta certa. Minha irmã achou que poderia viver eternamente de dinheiro emprestado e oportunidades roubadas. Mas a vida tem um jeito de equilibrar as contas, mesmo que leve anos para isso. Para quem chegou até aqui, minha mensagem final é simples. Nunca subestime o poder da paciência silenciosa, daquelas pequenas verdades empilhadas com cuidado até se tornarem inegáveis. No fim, a pessoa que grita mais alto nem sempre é a mais forte. E quem é zombado por viver com simplicidade pode ser justamente quem permanece de pé quando a tempestade passar. A justiça não chega sempre em um relâmpago dramático. Mas quando chega, deixa para trás uma paz mais doce que qualquer fonte de champanhe poderia oferecer. E enquanto escrevo estas palavras, sentada em minha casa tranquila, com o chá esfriando ao lado e a luz suave do entardecer filtrando pelas cortinas, posso dizer com um sorriso: estabilidade, honestidade e uma consciência limpa valem mais que todos os lustres do mundo. Se você chegou até aqui, obrigada. Histórias como a minha não são apenas palavras, são lembretes de que muitos de nós já navegamos tempestades familiares e descobrimos uma força que não sabíamos ter. Se isso ressoou com você, deixe um comentário. Conte o que achou, ou até mesmo se já viu a ganância voltando-se contra alguém como aconteceu aqui. E por favor, não se esqueça de curtir e se inscrever. Seu apoio é o que me permite continuar compartilhando essas jornadas. Porque no fim, são as histórias de resiliência que nos lembram. Nossas escolhas definem não só quem somos, mas quem deixamos de ser.